Diz assim a palavra de Deus, livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E, beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Queria pedir aqui, pastor Edson, fazer a oração aqui, pedindo a Deus que aplique essa palavra nos nossos corações. Oremos, irmãos, feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua presença pode ser sentida, pode ser até mesmo ouvida, Senhor, se formos atentos neste lugar. Te louvamos pela forma que o Senhor trabalha, Pai amado. O Senhor não nos deixa confundido. O Senhor tem o seu agir e é inequívoco, Senhor. Nesse momento que o anjo da tua igreja tem feito leitura da tua palavra, vai expô-la aos nossos corações. Nós queremos dizer, Senhor, que as nossas vidas estão preparadas para ouvir a sua voz. Usa o teu filho mais uma vez, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, continua a falar conosco, Pai amado. Revela, Senhor, abre a porta da palavra. Deus, que haja, que esta noite seja mais uma noite de milagres no meio do teu povo. E assim nós pedimos a tua bênção, honras, glórias e louvores. Tributamos ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu coloquei um título aqui nessa mensagem. Gostaria de compartilhar com os irmãos, que é uma pergunta. O que fazer diante da crise? Uma pergunta que ela é muito atual na vida de cada um de nós, porque certamente cada um que aqui está, em algum momento já vivenciou uma crise, ou quem sabe até nesse exato momento da sua vida, da sua existência, você esteja vivenciando uma delas. As crises não só ocorrem na vida das pessoas que não conhecem a Deus. As crises também batem a nossa porta e chegam até mesmo na casa daqueles que conhecem e têm relacionamento com o Senhor. A grande questão é o que fazer diante das crises. Porque uma atitude errada pode colocar tudo a perder. Uma atitude correta, uma postura correta pode manter tanto você
eu, quanto toda a nossa família, dentro do rumo correto, dentro do propósito de Deus. Então, o título que eu coloquei para essa mensagem é o que fazer diante da crise. E o primeiro versículo que nós lemos aqui, ele fala que naqueles dias houve uma fome na terra. E quando falamos em fome, nós lembramos sempre de quê? De escassez. Fome, ela é provocada pela escassez de algo. No contexto que eles viviam naquela época, a fome havia sido provocada pela escassez de chuva. Muito embora eles vivessem na terra de Belém, uma terra abençoada de Deus, uma terra cujo nome significa a casa do pão, uma casa que tem pão, uma casa que tem comida, uma casa que tem provisão. Muito embora fosse aquela terra, uma terra dada por Deus, mas em dado momento, eles vivenciaram um período de seca, um período em que parou de chover, um período em que aquilo que se estava plantado começou a morrer, e aquilo que se queria plantar não germinava. A consequência de uma seca para uma agricultura, ela é muito triste, porque todo aquele que planta alguma coisa, ele desprende esforço, ele desprende algo de dentro dele, que é o desejo de ver aquilo um dia crescer, aquilo um dia brotar, aquilo um dia dar frutos. Então não é apenas um ato simples de plantar, mas é todo um conjunto de coisas que mexe com o emocional daquele que está plantando. E observem bem, quando para de chover, aquele agricultor ele fica preocupado. Quando para de chover, o agricultor ele fica com a mente turbada, pensando: e agora? O que será? O que vai acontecer com essa plantação? E quando o dia a dia vai acontecendo, o sol vai chegando forte, e aquilo que já estava plantado começa a ir morrendo, começa a ir secando, causa uma tristeza muito grande, porque não foi isso que ele esperava, não foi isso que ele queria. No contexto que nós estamos vendo aqui, nós vemos uma família, a família de Elimeleque, uma família composta de um homem, de uma mulher e de 2 filhos. Essa família certamente vivia, até aquele momento da história, um momento de harmonia dentro da casa. Eles tinham terras, eles tinham ali a família unida, eles estavam dentro da sua parentela, diante do povo que eles estavam acostumados a conviver. Tudo estava correndo bem na vida deles. Mas a crise bateu à porta daquela casa. E quando nós lemos esse texto aqui, e paramos para meditar um pouco no contexto que aconteceu aquela história, nós verificamos que da mesma forma, algo continua acontecendo também nos nossos dias. Porque quando olhamos famílias que vivem bem, famílias que vivem em harmonia, famílias que têm uma terra, famílias que estão acostumadas a viver debaixo da bênção, da proteção do Senhor, em algum momento, elas também estão sujeitas a se depararem diante de uma crise como essa. Na família de Elimeleque faltou chuva, e a falta de chuva fez com que a terra secasse, e o fruto da terra não brotasse, e aí ocasionou a fome. Eu não sei qual é a escassez que tem chegado à tua casa, eu não sei o que está faltando na tua vida, eu não sei qual é a fome que você está sentindo agora, ou quem sabe até o teu espírito, a tua alma está sentindo sede e fome de alguma coisa hoje. Mas eu vim aqui da parte de Deus para te falar, meu irmão, em meio à crise, você tem um Deus que está olhando para você, que cuida de você e que não deseja que você saia da terra de Belém para peregrinar sem ter rumo na tua vida. Hoje você veio aqui porque tem um Deus que abençoa a tua vida no meio da crise. Você pode glorificar a Deus por isso? É
possível que agora você esteja olhando, mas Deus, durante tanto tempo eu plantei isso e não estou vendo acontecer. É possível que você esteja olhando, Senhor, aquilo que eu plantei, que estava bonito, agora está secando, o que fazer? É possível que você esteja agora sentindo fome e sede na tua alma, porque você não está conseguindo ver aquilo que você tanto desejou, despontar e brotar para a tua alegria. Mas o Deus que nós servimos chama a nossa atenção nessa palavra, porque Ele não quer que nós tenhamos o mesmo rumo que teve a família de Elimeleque. Ele quer que nós aprendamos a administrar as nossas crises. O versículo 1 fala que houve fome, e é como consequência, um homem de Belém de Judá, que era Elimeleque, ele pegou a sua família e saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Olha bem, no meio de uma crise, diante de uma adversidade, diante de uma situação que qualquer um de nós, humanamente falando, não vemos e não enxergamos soluções humanas, apareceram várias opções certamente para Elimeleque. Uma opção que ele tinha era continuar ali na terra dele e esperar a provisão de Deus. Isso é duro, é difícil, é complicado. Uma outra opção que apareceu para ele foi sair, e a palavra peregrinar, ela nos sugere a ideia de alguém que sai, mas tem um rumo certo, determinado, para ver o que vai dar. Como a música do Zeca Pagodinho fala aí, deixa a vida me levar. E uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ele não pode tomar decisões e atitudes precipitadas como fez Elimeleque. Sobretudo alguém que tem família, alguém que tem pessoas que estão sob os seus cuidados, não pode fazer o que ele fez, mas ele tomou uma atitude. Estava ele dentro de Belém, tinha ele casa, tinha ele terra, mas de repente ele tomou uma atitude. Ele falou: vamos peregrinar pelas terras de Moabe. Moabe era uma terra de pessoas que não conheciam a Deus. Moabe representava nos dias atuais o mundo, um lugar onde as pessoas não tinham relacionamento com Deus. A decisão de Elimeleque foi uma decisão que foi fruto de uma concepção do momento que ele estava vivendo. Parecia para ele ser a decisão mais certa, parecia para ele ser a decisão mais racional a ser tomada. Ele então, que tinha terra, ele vende as suas terras para pagar as dívidas, e aquela terra que ele não podia se desfazer, de repente ela foi tomada para pagar as dívidas que ele havia contraído. Mas Elimeleque não era o único que estava sofrendo escassez. Elimeleque não era o único que estava sofrendo fome. Ele não era o único que estava padecendo sede e aquelas consequências da seca. Existiam outros que estavam assim como ele, mas outros que não tomaram a decisão de sair para peregrinar. Outros que tomaram a decisão como nós tomamos essa decisão. Não importa se vai chover ou se vai fazer sol, eu vou para a casa do pão, eu vou me alimentar na casa do Senhor. É como eu e você fizemos nessa noite. Nós saímos de casa, não importa qual era a circunstância, não importa qual a adversidade, nós decidimos viver e glorificar e honrar o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, que essa palavra também está sendo para você. Se tem adversidade, meu irmão, você não sabe a história do teu irmão do lado. O irmão que está do teu lado pode estar também sofrendo como você, ele também está chorando como você, mas ele não está largando Jesus por qualquer coisa não, ele está na casa do pão, porque ele é altamente dependente de Deus. Tem um hino do passado que falava: eu pensava que o sofrimento meu era o maior do mundo, porque eu sofria demais. Tem gente que acha que a crise que ele está vivendo é tão grande, e ela então é capaz de justificar ele fazer alguma coisa pelo âmbito racional. Mas nós queremos aqui ministrar essa palavra para te dizer: o Deus que nós servimos, Ele não quer que você se desfaça da tua terra.
Você nasceu para viver em Belém. Você nasceu para morrer em Belém. Ainda que passando por crise, ainda que passando por choro, ainda que passando por lágrimas, fique na terra que Deus te colocou, porque nessa terra você vai ser abençoado. A família de Elimeleque teve que obedecê-lo, porque ele era o patriarca, ele era o chefe, e por causa de uma decisão errada de um homem, toda uma família acabou prejudicada. O texto aqui nos remete aqui para entender que quando eles partiram de Belém, eles foram para Moabe, e lá em Moabe eles se instalaram naquela terra, uma terra que cultuava um deus pagão, uma terra que era uma terra amaldiçoada, uma terra que era uma terra que era desprovida da unção e da graça de Deus. E eu quero te abrir um parênteses aqui, meu irmão. Olha, por mais que você esteja na prova, por mais que esteja seco na tua vida, por mais que você não esteja vendo chuva cair, por mais que você esteja vindo para esse culto aqui e fala, poxa, esse culto não está como um daqueles dias antes, aqui ainda tem a unção do Senhor sobre a tua vida. Não troque o lugar que Deus te deu, a terra que Deus te deu, para o lugar da maldição, porque se você for para aquele lugar, lá você não vai ter a alegria do Espírito Santo que está fluindo nesse lugar. Eles foram para Moabe, e chegando em Moabe, se instalaram lá, e durante 10 anos ali estiveram. Mas olha o que aconteceu. Primeira coisa, morreu Elimeleque. Elimeleque, ele foi para um fronte de batalha, e lá na batalha ele pereceu. Em seguida, não apenas Elimeleque, mas também pereceu os seus filhos. Morreram os seus filhos. Isso traz para nós, irmãos, uma advertência, porque muitas das vezes Deus, ele tem plantado projetos na nossa vida, Deus tem plantado coisas na nossa vida que é para a bênção e para a nossa alegria futura. Hoje Deus te dá um filho, mas esse filho é para a tua alegria no teu futuro, é Ele que vai cuidar de você no futuro, é Ele que vai ser bênção para a tua família no futuro. Mas nós, por uma atitude nossa, nós podemos colocar tudo a perder, porque muitas das vezes não observamos a decisão correta no momento de crise. Elimeleque, ele vai para Moabe e lá ele morre. E quantas pessoas estão comparadas a Elimeleque? Não morrem com a vida física, mas estão morrendo com a vida espiritual, porque saíram da posição que Deus colocou. Quantas pessoas estão morrendo porque não estão conseguindo mais ver o sol amanhecer, o brilho do sol na terra de Belém, e ficam lá vivendo uma vida em Moabe frustradas. Quantas pessoas muitas das vezes pensam, olha, quanto eu era feliz, quanto eu era bom, quanto eu era alegre, aquele tempo que eu era assim, que eu vivia assim, mas não tomam a decisão corajosa de voltar para Belém enquanto ainda há tempo. E Deus manda te dizer, meu querido, se você por uma decisão errada saiu da posição que Deus te colocou, saiu do lugar que Deus te deu, Deus ainda está falando, você ainda não morreu, ainda há tempo, volta para Belém, porque Belém é a casa que Deus escolheu para você. Não espera acontecer o que aconteceu com Elimeleque. Elimeleque, ele ficou lá um tempo, e por aquilo que ele não teve de coragem de admitir que errou, coragem de admitir que falhou, ele morreu. Quando perguntaram, cadê o teu marido, Noemi? Morreu. E não apenas morreu Elimeleque, mas em seguida morreu o fruto dos sonhos de Elimeleque. Existem pessoas que até ainda não morreram, podem até estar doentes, mas quando elas olham para elas, quando elas olham para dentro do coração delas, elas veem morrer os seus sonhos, projetos de família, projetos de futuro, coisas que foram planejadas durante anos e anos, de repente elas estão vendo morrer, porque estão na terra errada, porque estão no lugar errado, porque estão na posição errada, porque Deus não autorizou peregrinar. Tem muita gente que está saindo da sua igreja
E nós vimos isso nesse período agora de janeiro, período de férias. Muita gente peregrinando, vai abrindo porta para ali, abre, vai para lá, sem muita direção, sem muito rumo, para ver o que vai dar. E Deus chama atenção: eu coloquei essa casa para te alimentar. Aqui tem água, aqui tem pão, aqui tem comida. Mesmo que você esteja vivendo crise na tua igreja, aqui é o lugar que Deus escolheu para você ser abençoado. Você pode receber essa palavra, dê um glória a Deus. Quando a gente sai para peregrinar, meu irmão, a gente pode correr riscos, como correu o risco Elimeleque, risco de morrer. Porque eu digo para você, meu irmão, receba essa palavra que eu vou te falar. Uma visão mal entregue da carne e do diabo pode matar um ministério. Uma profecia mal dada, mal interpretada, ela pode acabar e secar com uma vida espiritual. Uma palavra mal dada de uma pastora, de um pastor, de um missionário, pode destruir um casamento e uma família. O diabo, ele pode usar alguém para acabar você enquanto você está na tua peregrinação. Mas Deus está falando: eu não chamei crente aqui já de Novo Realengo para ficar peregrinando para ouvir, porque nessa casa pode estar seco, pode estar aqui um deserto, pode estar com problemas, pode estar com crise, mas Deus ainda dá o pão de cada dia para você sobreviver. Você ainda entra aqui e ainda ouve um hino que toca no teu coração. Você entra aqui e ouve um irmão orar por você, e você que não estava a fim de orar, recebe o impacto da oração. Você senta aí e vê alguém ainda ministrando sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você ainda é filho, porque você ainda é amado de Deus, porque você ainda está vivo, porque Deus ainda tem projeto na minha e na tua vida. Portanto, peregrinaram, mas ali morreram Elimeleque e os seus 2 filhos. Quando morre Elimeleque e morre também os seus 2 filhos, fica uma viúva desamparada, fica uma mulher chamada Noemi, sem eira nem beira, dentro de uma terra estranha, dentro de um lugar amaldiçoado, sem ali ter como sobreviver, como prover, porque na cultura da época, uma mulher não tinha grandes oportunidades para ali alavancar recursos financeiros para a sobrevivência. E ali tinha 2 noras, que ainda novas, não tinham condições também de sobreviverem, e muitos daquela situação eram levadas para a prostituição justamente por isso, porque não tinham como sobreviver, como resistir. E de repente, meu irmão ou minha irmã, você esteja vivendo também uma crise como essa, uma crise que você perdeu alguém. Quem sabe você perdeu alguém, ou você perdeu alguma coisa na tua vida, e está vindo a crise agora na tua casa, e você se pergunta: e agora? Como eu vou viver? Como eu vou sobreviver? E o adversário de repente pode estar apresentando para você opções. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E eu quero vir aqui como profeta de Deus para dizer: não negocie a tua honra, não negocie a tua moral, não negocie a tua dignidade, não negocie a tua fé. Você é filho de Deus, você tem no DNA o sangue de Jesus Cristo, que te fez alguém especial para salgar essa terra. O adversário quer fazer com que você seja como ele. O adversário quer fazer com que você seja mais um moabita, parecido com um moabita. Mas você diga: não, eu estou em crise sim, eu estou com fome sim, está faltando sim, mas eu não negocio a minha fé. Eu sou de Deus, eu não abro mão de Deus. Eu morro, mas eu morro com Deus na minha vida. Aleluia. Noemi, ela olhou para a situação que ela estava. Ela não tinha o que comer, ela não tinha mais como sobreviver. Ela chega então para suas 2 noras, e vocês conhecem muito bem a história, e fala para ela: olha, eu não tenho como continuar com vocês aqui em casa. Eu libero vocês para que vocês retornem para a casa de vocês, para a família de vocês, porque eu não tenho mais nada para dar. Não tenho filhos para dar para vocês, para casar de novo com vocês. Eu não tenho nada para dar. O Espírito Santo de Deus está falando essa situação de muita gente hoje aqui.
Quantos de nós olhamos para nós no meio da crise e nos sentimos vazios? Pastor, eu só quer me dar a oportunidade, mas pastor, dá para outro, porque hoje está bravo. Pastor, eu fazer isso não dá, eu estou me sentindo vazio. Quantas das vezes nós entramos nessa casa, entramos nesse ambiente aqui, participamos de um culto como esse e nos sentimos como Noemi, vazios, olhamos e não enxergamos mais nada dentro de nós que possamos dizer, isso daqui é a minha riqueza. Quantas das vezes nós olhamos para dentro de nós e não enxergamos mais os nossos sonhos, porque os sonhos, filhos de Noemi, representavam os seus sonhos de futuro. Quando Noemi olha para a casa dela, não vê mais os filhos, porque os filhos já haviam morrido. E às vezes a gente entra aqui e fala, não aconteceu, meu sonho já morreu, acabou. E o Espírito Santo de Deus está falando, tem gente aqui com esse pensamento nessa noite. Acabou. Não importa qual a pregação que vai ser hoje nesse domingo, não importa qual hino que vai cantar, a verdade é que acabou. Aquilo que eu queria não vai acontecer mais, porque não tem mais jeito. Mas Deus está falando, eis que trago uma coisa nova sobre a tua vida. Vai nascer sobre a tua vida um sol, vai nascer sobre a tua vida um novo dia, vai nascer sobre a tua vida algo que Deus tem preparado para ti, porque ainda não acabou a tua história, você ainda tem o Senhor cuidando de você na tua vida. Aleluia! Noemi se olhou e disse, eu não tenho nada, e resolveu dispensar suas noras. Uma das noras, ela fez o que muitos de nós fazemos, ela chorou, ela se compadeceu com a situação da sogra, ela declarou um amor de boca para a sogra, dizendo que amava, mas ela resolveu ir embora, voltar para a sua vida de antes. Ei, seja qual for a crise, não volte para a tua vida de antes. Não importa se alguém vai botar o dedo na tua cara e vai te dizer que você não presta, e se alguém seja daqui da igreja, e se alguém seja até pastor, se alguém não te entenda, ou se alguém te magoe, não volte para a tua vida do passado, porque Moabe não tem nada para você, você já teve a tua vida mudada, lá não te pertence mais. O Egito, Moabe não pertence mais para você. Orfa, ela chorou, ela se compadeceu com a situação da sogra, mas ela voltou. E sobre Orfa não tem nenhuma palavra de bênção, não existe nenhuma palavra de vitória, não existe nenhuma promessa, nenhuma herança para Orfa. Porque o diabo, ele faz ilusão sobre nós. O diabo, ele quer fazer propostas indecentes, indecorosas para nós, para, sabe o quê? Para tirar a nossa herança. Oh, receba essa palavra, meu querido. Tem uma herança para você lá em Belém. Tem uma herança esperando para você e para mim, nessa terra que Deus nos deu, a terra da bênção, a terra da vitória. Mas na hora da crise, o diabo vem fazer essa proposta, olha, você tem justificativa. Não tem nada aí nessa igreja, não tem lugar para você trabalhar, não tem lugar para tocar, as pessoas não te entendem, e quem deveria cuidar de você ainda te dá um chute na canela. Está vendo? Você tem justificativa para sair do lugar que você está, cara. Sai daí, vai embora, chuta o balde, larga tudo, você tem justificativa. E muita gente está fazendo como Orfa, está chorando, está se lamentando, mas está voltando. Mas o Deus da sacada hoje fala aqui nesse altar, eu te comprei com sangue de Cristo, um sangue muito precioso. Você é algo muito precioso para o céu, é alguém muito precioso para Deus. Você não pode voltar para as bolotas do diabo, porque você nasceu para viver o melhor de Deus. A herança do Senhor foi prometida para você, então não volte para Moabe, seja um participante da herança do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Você pode glorificar a Deus por isso? Mas tem uma outra pessoa que você conhece muito bem, o nome dela é Ruth. Estava em crise, perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu
ali a condição de sustento, estava diante da sogra, hein? Que nunca, né, é bem vista assim, mas tem umas que são abençoadas, graças a Deus por isso, umas. E ela estava lá. Qual a opção de Ruth? Voltar para Moabe ou colar com a sogra? A sogra já havia ensinado para elas que existia um Deus e que existia uma terra abençoada e que existia uma provisão de Deus no meio de crise. A sogra, ela já havia passado para ela valores espirituais que não se compram no armazém, mas que se carregam dentro do coração. Esse valor espiritual você tem aí. Até mesmo você que está se achando vazio, até mesmo você que está se achando que não tem nada, você tem algo de Deus, porque Deus plantou dentro de você valores espirituais, você tem essência de Deus. Noemi estava vazia, estava desprovida de riqueza, mas Noemi tinha graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? Ela se achava amarga, ela se achava um nada, mas a graça do Senhor já estava trabalhando em favor da vida de Noemi, sem ela saber, sem ela perceber. Deus já estava preparando em Belém, Deus já estava preparando, já estava voltando a chuva para Belém, já estava voltando a provisão para Belém, e Noemi estava se achando a pior das piores. Ei, você aí que está ouvindo essa mensagem, você pode estar se achando agora um nada, pode estar achando que não está acontecendo nada, pode se achar que você é um amargo, mas Deus já está preparando algo para você. Receba essa palavra. Deus já está mexendo alguma coisa em Belém para você. Ele já está levantando já alguém para pagar a tua dívida. Ele já está levantando alguém para te restituir a tua casa. Ele está restituindo a tua alegria. Você ainda não sabe, mas o teu Deus já está trabalhando sobre você. Sabe por quê? Porque você é agraciado de Deus. Disseram que você não é um nada, disseram que você não vale nada, disseram que você não presta, que você não serve. Deus está aqui te dizendo: você tem a minha graça e a minha graça te basta. Alegre-se porque você tem a graça de Deus, querido. Levanta a tua mão e seja o maior dos vitoriosos nessa noite, porque a graça, ela não te falta. Aleluia. Muitas das vezes falta muita coisa, mas a graça, ela não falta. Não faltou na vida de Noemi. E Ruth foi esperta. Ruth falou: se eu voltar para Moabe, se eu voltar para minha família, o que me espera? É viver aquela vida, aquela mesmice que eu vivia antes. É viver uma vida que eu já conheço. É isso, eu não quero isso para mim. Mas se eu viver com essa mulher, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei: o Deus de Noemi vai ser o meu Deus. E esse Deus é um Deus que abre porta quando não tem porta. Esse Deus é um Deus que dá provisão. Esse Deus é um Deus que faz transformar coisas impossíveis em coisas possíveis. Esse Deus que Noemi falou para mim é um Deus que pode me surpreender com coisas grandes ou pequenas. Mas eu sei de uma coisa: eu não quero mais viver sem Deus. Aleluia. Não importa se eu vou passar necessidade, não importa se eu vou ter que sofrer, se eu vou ter que andar e arder os meus pés, mas eu sei que eu não posso mais viver sem Deus, porque eu conhecia Deus. Essa palavra, meu irmão, quando ela então, com essa convicção, ela chega para Noemi e fala aquele célebre versículo que todos vocês conhecem: não insista para que eu te deixe, Noemi, porque aonde quer que você for, Noemi, eu vou. Aonde quer que você pousar, Noemi, eu vou pousar. Dentro da dureza, dentro da abastança, nas situações difíceis ou nas situações alegres, eu estou aí com você. Sabe por quê? Porque o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Quantas das vezes eu estou lá no tribunal e vejo aqueles homens lá tão incultos, tão cultos, juízes, desembargadores, doutores, e aquelas pessoas se acham
tão sabedores de tudo, de todas as coisas. E eu olho lá e falo, esse não é o meu povo. O meu povo é aquele lá do Jardim Novo, aquele povo que eu vejo todos os domingos, aquele povo simples, aquele povo lá que muitas das vezes não tem as mesmas vestimentas que ele, não tem a cultura dele, mas aquele povo é o meu povo, porque eles professam o mesmo Deus que eu. Eu quero dizer com isso, meu irmão, não despreze o teu povo. Aonde você estiver, aonde você for, para onde você for, esse é o povo que vai morar no céu, é o povo que fala a língua do céu, é o povo de Deus. Por isso que Ruth fala, o meu povo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela toma uma decisão, e ela vela por aquela decisão, ainda que aquilo custasse para ela lágrimas de sacrifício. Olha, depois de uma decisão correta, Deus se encarrega de fazer o resto. Quando Elimeleque tomou a decisão errada, Satanás se encarregou de fazer o resto. Se você não lembrar da mensagem amanhã, de nada que eu estou falando, lembre pelo menos disso. Quando nós tomamos a decisão errada, Satanás se encarrega do resto. Mas quando nós tomamos a decisão certa, Deus se encarrega de providenciar todas as coisas. O que está fora do lugar, Ele bota no lugar. O que está seco, Ele volta a fazer a chover. Aquilo que não tinha, passa a ter. Porque o Deus do haja é o Deus que está aqui nessa noite falando do teu coração. Ele é o Deus do haja, e Ele está dizendo, haja na tua vida, porque você é cidadão de Belém, você é cidadão do céu. E quando Noemi e Ruth resolvem retornar, Deus providencia um homem chamado Boaz na vida deles. Quando ela volta, a história vocês conhecem muito bem, ela volta, e quando elas chegam então dentro de Belém, já saíram de Moabe, olha bem, enquanto elas estavam em Moabe, não tinha bênção, tinha sacrifício. Mas quando elas já chegam já dentro de Belém, já tem um lugar para ela colher espiga, para ela comer. Ainda não é a terra dela, ainda não é a bênção completa, mas ela já não passa fome, porque em Belém elas já tinham que comer. Noemi então orienta a Ruth, para que Ruth então fosse até os campos, e lá ela começasse a colher. Quando ela começa a trabalhar dentro dos campos de Boaz, ela conhece alguém muito especial, chamado Boaz. Olha bem, Noemi e Ruth ainda não tinham conhecido o seu Boaz, mas na adversidade elas conheceram quem? Conheceram Boaz. E eu quero dizer, sabe quem Boaz tipifica? Boaz tipifica Jesus. Nas adversidades que nós conhecemos a Jesus, nas adversidades que a gente conhece Jesus. Quando tudo está bom, quando tudo está bem, a gente não conhece Jesus. Mas sabe, quando elas entraram ali no campo, ela não sabia quem era o dono daquele campo, mas o dono era Jesus. Quando você entrar naquele lugar para arrumar emprego, você pode não saber, mas o dono daquela terra é Jesus. Quando você entrar em algum lugar para chegar ali e pleitear um concurso público, você pode não saber, mas o dono daquela vaga é Jesus. Você pode estar no meio da crise, porque alguém disse que você não pode, que você não é, que não vai dar. Mas quando você entrar lá, você vai descobrir que na adversidade, o dono da terra se chama Jesus. A Noemi, ela faz o papel do Espírito Santo, porque Noemi fala, ela orienta, ela instrui a Ruth aquilo que ela deveria fazer. Em um dado momento, ela chega para Ruth e fala, olha, quando ele estiver deitado, você deita nos pés dele, encobre o pé dele. Sabe o que isso significa? É algo que nós deixamos de fazer muitas das vezes quando viemos à igreja e na nossa vida. A gente sabe quem é Boaz, a gente sabe quem é Jesus, mas a gente não faz um gesto de carinho, de afeição, de carinho para o nosso Jesus. Noemi orientou, olha, quando você vê Boaz, quando ele estiver deitado, vai lá e se deita próximo a ele. Se cobre ali pertinho dele, porque esse gesto vai mostrar que você tem interesse nele, não na terra dele, mas você tem interesse nele.
Sabe o que eu estou dizendo agora, que o Espírito Santo está mandando dizer? Muita gente está preocupada e interessada com a terra de Boaz, com a terra de Jesus, interesseiro, quer casa própria, quer carro próprio, quer um montão de coisa material. Mas o Espírito Santo está dizendo, o nosso Jesus está aí. Deita no pezinho dele, faz um carinho nele, dá um glória a Deus para ele, faz um aleluia para ele, adore a ele, porque ele quer verdadeiros adoradores nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! 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 Um pequeno gesto, um simples gesto que Ruth fez, conquistou o coração daquele homem. Aquele homem chamado Boaz chegou e falou: quem é essa mulher formosa e linda e bela? A partir daquele dia, Boaz não conseguia mais viver sem pensar em Ruth. Sabe por quê? Porque foi amor à primeira vista. Jesus te ama, meu querido. Você que chegou aqui nessa noite cansado, de repente com fome, enfrentando crise, enfrentando uma adversidade, o Senhor está aqui dizendo para você: antes que você me visse, eu já te enxerguei, eu já te vi e já disse: você é minha amada, você é meu amado, porque eu gosto de você, sem que você tenha feito nada. Mas ainda que você não tenha feito nada, esse teu gesto de ter vindo à minha casa, de ter vindo até a minha terra e ter glorificado o meu nome, isso mexeu comigo. E é por causa disso que o Senhor está preparando uma coisa nova para você. Ruth e Noemi, que eram fadadas a viver uma vida sem terra, sem herança, sem esperança, porque quando saíram dali, as terras deles já haviam sido colocadas ali sob penhora, porque estavam cheios de dívidas. Elimeleque saiu cheio de dívida, é o que costumamos dizer, né? Está devendo, né? E às vezes o crente tem até essa coisa: está devendo. Ih, pastor Edmilson está devendo, fulano de tal está devendo. Mas não importa quais eram as dívidas de Edmilson, não importa quais eram as dívidas de Noemi, não eram as dívidas que fariam delas a morte e o sepultamento. O que importava era a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida deles. De repente você pode olhar para você e o acusador ter dito para você: você está devendo. Se você está devendo, você não tem condições mais de viver o melhor de Deus. Mas o Senhor está dizendo: Boaz veio aqui para pagar a tua dívida. O sangue dele não purifica você de alguns, mas purifica de todos os pecados. Receba o perdão de Deus, receba a graça de Deus, porque o sangue de Jesus está sendo derramado para te perdoar de todo o pecado e te redimir e te remir das tuas dívidas. Ah, mas eu pratiquei uma coisa muito má no passado. Jesus te perdoa, seja qual for o pecado que você praticou. Não deixe o acusador impedir que você viva uma vida de bênção, porque Deus traz você a uma realidade. Você teve um encontro e precisa ter um encontro com Boaz. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus hoje te conduziu até aqui. O Espírito Santo de Deus nos conduziu até essa palavra, para nós entendermos o que tem uma herança ainda para ser usufruída por nós. Tem ainda o melhor de Deus ainda para nós. As nossas famílias ainda têm uma esperança, ainda tem um norte de Deus. Não ainda morreram nossos filhos nem nossos projetos. Por quê? Porque tem um Deus que está velando e cuidando e zelando da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa qual a crise que você está vivendo, não importa qual a escassez que esteja acontecendo sobre a minha e sobre a tua vida, o que nós devemos nos alegrar é que nós estamos em Belém, e aqui nós estamos sendo protegidos e abençoados pelo Senhor. Receba a bênção de Deus. Fique de pé, meu querido. Se existir aqui entre nós alguém que esteja vivenciando uma crise, e no meio dessa crise várias opções chegando até o teu ouvido, a tua cabeça, para você decidir A, decidir por B, caminhos que de repente sejam caminhos de Moabe. Hoje Deus te chama: vem até aqui o altar, porque eu quero renovar a minha unção sobre a tua vida, eu quero renovar o meu pacto sobre a tua vida. Deus não desistiu de você. Por isso, que ainda que você esteja na circunstância adversa,
esse lugar ainda continua trazendo pão, água e alimento sobre a nossa vida. Enquanto nós estivermos ministrando esse louvor, se alguém desejar vir aqui ao altar, venha, porque Deus certamente vai te restaurar como que Ele restaurou Ruth e Noemi. Amém? Pode vir, não tenha vergonha. Se alguém aqui não é evangélico, ou de repente alguém que está meio afastado dos caminhos do Senhor, hoje é dia de nós irmos à casa de pão, à casa de uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Existe entre nós alguém não evangélico que deseja nessa noite, recebendo essa palavra, vir até o altar do Senhor, tomar uma decisão como tomou Noemi? Esse é o momento, essa é a hora. Venha, venha, porque Moabe não é o teu lugar. Deus tem reservado coisas maravilhosas sobre a tua vida. Pode vir, porque Deus vai te abençoar com toda sorte de bênçãos. Pode chegar. Mais uma chance, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa,
Aleluia. A palavra que ministramos nessa noite foi uma palavra que trouxe a reflexão sobre o que uma família sofreu por uma decisão errada. No momento de adversidade, no momento de crise, alguém tomou a decisão errada e toda uma família ficou descoberta. Inclusive os filhos morreram, inclusive o pai de família morreu. Nós vamos entrar agora no período agora escolar. Nós vamos entrar agora, na retomada das atividades escolares. E Deus trouxe ao meu coração de nós fazermos agora uma aliança aqui com as nossas famílias, fazer uma aliança com as nossas casas, para que as decisões eventualmente tomadas erradas, elas não venham repercutir em morte para ninguém, mas que venham repercutir em vida, em proteção, em saúde para a nossa casa. Eu quero nesse momento aqui convidar a você que está aí agora, para trazer a tua família pertinho de você. Chama teu filho, chama tua filha, chama tua esposa, traga a tua família pertinho de você, porque lá em Moabe, lá fora, vão querer matar os teus filhos, vão querer matar os teus projetos, vão querer matar os teus sonhos, mas hoje nós tomamos uma decisão, a decisão de ficar em Belém, a decisão de ficar na casa do pão, na casa mesmo do meio da adversidade. Nós não abrimos mão do nosso lugar, da nossa casa, do nosso chão. Queria convidar você, pai, mãe, abraça aí o teu filho, você que está aí com tua esposa, ou de repente com a tua noiva, com o teu namorado, faz uma bagunça agora aí, mas eu queria que você fizesse uma oração agora em nome de Jesus. Ora agora em nome de Jesus. Fala: Pai, no meio da minha crise, eu não vou abrir mão da minha legalidade contigo, porque eu amo a minha casa, eu amo a minha família. Eu não vou sair de Belém, eu não vou morrer em Moabe. Diga para o Senhor: eu não vou morrer em Moabe. Se por um acaso eu entrei em Moabe, eu vou sair de Moabe. Eu quero estar em Belém, eu quero comer do fruto dessa terra. Profetiza agora para tua casa, profetiza para tua família, porque Deus tem reservado isso sobre a tua vida. Eric, Raquel, Carol, Mário, vem pra cá. Aleluia. Eu queria pedir em nome de Jesus, não fique calado, porque o diabo quer calar a tua voz agora, mas a tua boca tem palavra de vida sobre a tua casa. Repreenda toda maldição, repreenda todo o embaraço, toda a intenção do adversário, mas em nome de Jesus, traga vitória para Moab, para a tua Belém, da tua família agora, em nome de Jesus.